Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre O Lado Feio do Amor, da autora Colleen Hoover. Gente, a princípio, eu vou dizer que eu amei, mas eu tenho uma resenha crítica para fazer desse livro, que, assim, é muito conhecido, muito comentado, mas que gera reflexões importantíssimas. Eu tô com um mini roteirinho aqui que eu fiz, então se meio que eu tiver meio que parecendo que tô lendo, é porque eu realmente tô lendo, tá? Mas é isso, meu roteirinho tá aqui e eu vou dizer pra vocês tudo que eu escrevi aqui, tá bom? Enfim, a história deste livro, ele gira em torno de dois personagens, a Tate Collins e o Miles Archer. Eu não sei o sobrenome dele, então mil perdões. Eles começam um relacionamento baseado em duas regras, que é não falar sobre o passado e não criar expectativa para o futuro. A princípio, a gente parece algo simples, mas ao longo da narrativa a gente percebe que sentimentos não seguem regras. Isso é meio que óbvio, né? Mas tudo bem. E isso acaba gerando muita dor emocional. Um dos pontos mais fortes desse livro é a construção do personagem Miles, onde a autora intercala capítulos do passado e do presente, o que faz com que o leitor vá entendendo aos poucos o trauma que ele carrega. Este recurso é muito bem utilizado porque cria suspense, ajuda a explicar o comportamento frio e distante dele. Por outro lado, que é a personagem Tate, levanta um debate importante, onde em vários momentos ela aceita bem menos do que merece em nome do amor, o que faz o leitor refletir sobre até que ponto vale a pena se anular para manter uma relação. Isso torna o livro intenso, mas também desconfortável em alguns momentos. Então, assim, se você ainda não leu esse livro e tá querendo ler, uma dica que eu dou pra você é: se prepara psicologicamente pra ler esse livro, se prepare mentalmente pra ler, porque realmente é um pouco desconfortável em algumas partes dele. Bom, a escrita da Colleen é simples, envolvente e fácil de ler. Depende. O que prende bastante a atenção. Sim, ele realmente prende bastante atenção. E assim, né? Porém, um ponto merece crítica, que eu percebi bastante, que é a romantização do sofrimento, que é desse livro aqui. Se você for ler, você vai entender basicamente o que eu tô falando. O livro pode passar a ideia de que amar é suportar a dor. E tipo, claro que não, né? Mas é isso que vai trazer nesse livro. E isso é algo que precisa ser questionado, principalmente por leitores mais jovens. Eu, como sou uma das leitoras mais jovens, né? Eu me questiono muito, porque, cara, como assim? E isso eu fiquei, cara, não tem como. Um amor, você tem que realmente suportar a dor e praticamente se anular pra caber dentro de um relacionamento. E é praticamente isso que a Tate faz em algumas partes. Apesar dessas questões, o lado feio do amor aborda temas profundos, como o luto do Miles, né? A culpa e traumas emocionais, que quem não leu ainda vai entender, e quem leu já também vai entender boas partes do que eu tô falando por aqui. E mostrando, claro, como experiências do passado podem afetar completamente a forma como alguém se relaciona no presente. Por exemplo, você tem um passado meio turbinado. O seu passado ele pode meio que atrapalhar o seu relacionamento futuro. Se você não saber se curar antes, que é isso agora que eu vou falar agora. Que é no geral, que é um livro impactante,
que mexe com o leitor e provoca as fortes emoções. Sim, gente, total. Mas que também exige um olhar crítico. Igual eu falei, o olhar crítico que eu falo é sobre isso, sobre o amor que é para suportar a dor, ou sobre a romantização do sofrimento, enfim, é bem isso. E não é apenas uma história de amor, assim como todos pensam que é, a maioria pensa que é, na verdade, é sobre isso. Mas não é essa história que, nossa, eles ficam juntos e pronto, acabou. Tem muita coisa envolvida aí. E sim, um alerta sobre limites, respeito emocional e a importância da cura antes de amar alguém. E aí, se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo o que você achou. E se ainda não leu, me conta se for vontade de ler. Um beijo e até a próxima!